Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Estilizando Dress. Hoje nós estamos com a nossa orientadora, a Karen. Pode se apresentar. Olá, tudo bem? Eu e o Michael, hoje a gente vai entrevistar ela, né? Fazer algumas perguntas e entender mais como ela lida com as questões de ser orientadora na nossa escola e também do trabalho dela. Então vamos começar? Então, Karen, antes da gente começar, né, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre você, como o início da sua carreira, sua questão pessoal também. Início da minha carreira, vixe, isso faz muito tempo mesmo. Só 30 anos. Passei por muitas empresas de diferentes situações. Desde trabalhar no McDonald's, porque eu já fui uma McDonald's, já trabalhei no McDonald's, já trabalhei em escritório, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em várias escolas particulares, públicas, enfim. E faz 14 anos que eu tô aqui no Centro Paula Souza. Ô, louco. Mas no começo, assim, você falou que começou no McDonald's, isso? É. Da onde como que você saiu de uma fast food, na McDonald's, pra virar orientador pedagógico? Foi um desejo seu? Foi um conselho? Ou, sei lá, alguma outra coisa? Ô, meu filho, com 15 anos eu não sabia nem o que era isso, né? Então, assim, comecei lá com os 15 anos, por quê? Porque precisava trabalhar, queria dinheiro, né? Que é sempre assim. E eu, para chegar aqui, para hoje ser orientadora, eu estudei. Acho que esse é o ponto, né? Quando eu trabalhei no McDonald's, eu sei lá, estava no primeiro, segundo ano do ensino médio, né? E eu sempre achei que o único jeito que eu tinha de mudar de vida, assim, a gente não pensa hoje em ficar rico, né? Mas em melhorar a situação era através do estudo. Então, eu fui estudar. Antes de você se tornar, né, orientadora, você falou que também você não imaginava que existia e tal. Só que você pensava em seguir qual carreira, assim, tipo, faculdade? Putz, isso é engraçado, né? Porque eu fui fazer letras porque eu gostava muito da parte da literatura. Quando eu fui fazer letras, eu não pensei, eu vou fazer isso e vou dar aula para a minha vida. Nunca tive um sonho de ser professorinha. Sim. Nunca tive. Tem gente que fala, desde sempre eu sabia que era isso que eu ia ser, desde sempre. Eu nunca soube. Né? Tanto é que logo depois que eu entrei na faculdade, eu sempre procurei trabalhos em escritório. Então, eu fui secretária durante algum tempo. Né? Trabalhava aí com 11 engenheiros mais meu chefe, por exemplo, numa multinacional. Fiquei bastante tempo lá. E aí depois que veio a questão de, nossa, eu também posso ser professora. Sim, né? vontade, né? Então, eu não sei se foi a vontade, se são as questões da vida que vão levando para isso. Aí eu prestei um concurso, eu passei. Tem sempre essa história, né, de ser estável, né? Depois que você se formou na sua faculdade, surgiu em você essa percepção de que você estava fazendo algo totalmente diferente do que você está fazendo agora? Então, tipo assim, eu me formei na faculdade e parece dois mundos diferentes. Onde eu estou envolvido agora e onde eu estava antes da faculdade. Ou não? Eu acho que essa percepção, ela não vem automaticamente. Tipo, me formei, hoje sou outra pessoa, tenho mais perspectivas e tal. Acho que isso não é automático, isso vai acontecendo. Entendi. Entendeu? Não é automático. Mas assim, teve algum momento, querendo ou não, que você percebeu ser outra pessoa? Como ser outra pessoa? Cara, tipo assim, olha... Pensamentos diferentes? Não, pensamentos também, mas... Eu tô tipo assim, pensa que você tá num âmbito que você olha e fala, eu mudei muito. Eu mudei muito. Tipo assim, você olha pra hoje, sei lá, hoje é dia 25/5/5. E você compara com anos atrás e você pensa, mano, é um âmbito totalmente diferente.
É algo totalmente diferente. Eu acho que não é só por conta da faculdade, eu acho que é a experiência de vida, mais. Eu acho que tudo vai construindo. E sim, quem eu era na faculdade, hoje eu sou outra completamente diferente, mas não só por conta da faculdade, mas porque você vai criando responsabilidades. Sei lá, você sai da casa dos seus pais, você vai morar sozinho, você vai casa, você vai ter filhos. Então, eu acho que é um combo de coisas. Não é só a faculdade que faz isso. Aliás, quando eu saí da faculdade direto, eu acho que eu continuava sendo a mesma moleca de antes, entendeu? E o seu, tipo assim, quando você passou a ser orientadora, você já começou a ser educacional? Você foi pedagógica? Na verdade, eu entrei aqui no Parque da Juventude como professora. Eu sou professora de língua portuguesa. Certo. E eu trabalhei até 2021 como professora, Sim. em sala de aula, assim como todos os outros professores. E no final de 2021, a minha diretora me convidou, conversou comigo e me convidou para tentar esse novo desafio Sim. de ser orientadora. E como foi? Foi com a cara e com a coragem. Não existe um curso, não tem nada disso. Sim. É o que a gente acaba vivenciando, que eu, assim, de educação eu tô desde 2002. Então são 25 Sim. quase, né, anos. Então eu passei por muita coisa e isso aí, a vivência Sim. acabou me ajudando. Então, a orientação surgiu de 2021. Antes você só ficava com Eu era de letras. Eu era professora, sim. Certo, certo. Entendi. E de lá pra cá, focando um pouco mais agora no assunto, já ocorreu de você ter que conversar com algum aluno, falar referente a um código de vestimenta, dele se sentir desconfortável, vir falar com você e falar, olha, no âmbito da escola não é legal pra mim. Que eu não sinto que eu consigo ser eu mesmo aqui dentro, na questão da vestimenta, pelo menos. Na verdade, eu acho que aqui, como a gente não é rígido nisso, né? A gente sempre conversa, a gente orienta, mas a gente não cobra, né? Eu normalmente, às vezes, passo, né, pelas meninas, ou às vezes até pelos meninos e falo, isso é roupa, né? Tá meio seminua, né? Precisa vir com esse chinelo. Porque a gente pensa mesmo, não só na escola, mas a gente pensa, por exemplo, a gente está em São Paulo e a gente fala de um metrô lotado, a gente fala de ônibus lotado, e existe uma preocupação, principalmente com as mulheres, né, de que isso não seja um atrativo, digamos assim. Perceba, não estou culpando a vítima, Não, estou falando do que nós vivemos na sociedade. entendi. Nas suas outras experiências, em outras escolas que você falou, nela já teve algo parecido ou também não? Então, na verdade, assim, enquanto professora, a gente sempre orienta, né? Se você pensar numa escola particular, a gente acaba tendo menos problemas com isso, porque se usa uniforme, né? Aqui também, no começo, se usava uniforme. As pessoas tinham um orgulho muito grande de fazer parte do Parque da Juventude e todo mundo usava uniforme. Então, a gente também tinha muito menos problemas referente a isso, Mas né? por que você acha que simplesmente, não que simplesmente acabou, mas que isso deixou de ser tão rígido? Ou se tornou mais flexível? Na verdade, se você pegar a lei, né, você, para poder cobrar, digamos assim, você precisa dar, Entendi. certo? E como a gente não tem condições financeiras de fornecer o uniforme, assim como faz a prefeitura, né, a gente não tem como fazer essa cobrança, na teoria. Eu tenho muita vontade de reunir o conselho de escola e exigir pelo menos uma camiseta. E não necessariamente que ela tenha o logo, enfim, mas que ela tenha, mas que seja uma camiseta, e não que blusinha, cropped e afins. Para os meninos também, né? Não vir com camiseta de time e tudo mais. Sim. E a questão também do seu trabalho, já aconteceu de você trabalhar numa empresa e eles determinarem um código de vestimenta e falar, se você aparecer de tal maneira, você não vai ser aceita. Eu acho que toda empresa tem um código. Sim, Toda empresa tem um código, sim. né? E tanto é que usado o Casual Day da sexta-feira, Sim. né? E que sim, já causou muitos problemas, porque as pessoas
acabam extrapolando aquilo que deveria ser para o ambiente, Sim. né? Uma roupa mais decotada, uma roupa mais curta, né? A própria camiseta de time. Então, normalmente, as grandes empresas, elas imprimem esse dress code já avisando o que pode e o que não pode ser feito. Sim. Você acha que a roupa que você usa diz muito sobre você? Por exemplo, o seu trabalho, a questão de ser orientadora educacional. Você acha que diz muito sobre a sua vestimenta, quem você é? Eu acho que a roupa, ela comunica. Para qualquer um, não importa, né, qual é o cargo. E sim, eu brinco sempre com as meninas, quando elas estão, né, com uma roupa mais curta, alguma coisa, eu falo, eu queria ver se fosse eu usando essa roupa. Porque por muito menos, já vieram reclamar de professoras aqui. Na maioria das vezes, sempre é a mulher que incomoda muito. Mas né? reclamaram setor de cima ou setor de baixo? O setor de baixo. O setor de baixo são os próprios alunos que são hipócritas. Sim, os alunos. De vir reclamar de professor, sei lá, porque está com uma blusa mais assim, menos assado, e que se sentiram incomodados, né? Ou uma professora sem sutiã, enfim. E aí que a gente para, né, para pensar, falar, tá vendo? E eu sempre brinco, quando os alunos falam, eu sempre brinco. E se fosse eu? Por quê? Porque tem uma coisa do ser visado, né? O professor é o único ali, Entendi. mesma coisa. E você acha que essa flexibilidade pode arruinar o dress code? Se você acha que, cara, tá, querendo ou não, tá, a gente vê que se torna mais flexível ao longo do tempo, né? Essa questão de código de vestimenta, tá, querendo ou não, sendo mais liberal hoje em dia. Mas você acha que continuando com essa flexibilidade, isso pode acabar arruinando o dress code? O problema não é o dress code, o problema é a falta de noção das pessoas. Acho que esse é o problema. Porque a partir do momento que você fala, olha, você pode vir de calça e camiseta. Aí a pessoa vem de calça e camiseta. Amanhã ela vem de camiseta e de bermuda. Ninguém tinha falado que você podia vir de bermuda, mas está muito quente. Aí vem de bermuda. Aí amanhã você já decide que você não vai vir de tênis, você vai vir de chinelo. E aí que a coisa desanda. Isso pensando nos meninos, nas meninas. E o que é muito interessante é que as pessoas não percebem que, assim, faz calor, as pessoas diminuem a roupa, né? Mas que muitas vezes não é o tamanho da roupa, e sim o tecido que se é usado. Faz muito mais diferença do calor e do frio do que o tamanho da roupa. Sim, é verdade, pode falar. Também no seu trabalho, né? A questão de quando você iniciou, você já imaginava assim, em ir direto, assim, você terminou a faculdade, você já ingressou a ser professora? Não. Como ocorreu isso, mais ou menos? Então, eu terminei a faculdade, eu trabalhava já nessa empresa como secretária. Eu fiquei lá mais um tempo. E o que fez eu mudar foi que a empresa mudou. Então, eu estava em um determinado local, e foi meio que aglutinado a empresa. Uma parte acabou indo para o sul, porque era de peças automotivas, enfim. E aí eu ia acabar ficando um pouco mais longe para mim. Aquele setor que eu trabalhava não ia ser mais aquele. Eu ia ter que responder para outras pessoas. E aí foi um momento que eu falei, será que é isso? Eu tinha acabado de prestar um concurso, eu tinha passado. Sim. Falei, de repente seja mais interessante eu tentar outra coisa. E aí eu aproveitei o desligamento da empresa, então eu tive alguns benefícios, né? E aí eu fui no bonde. Foi a melhor coisa que eu fiz? Não sei, mas fui. Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Você hoje tomaria outra decisão? Não, porque isso não é possível. Mas com o conhecimento que você tem hoje, tomaria outra decisão? Tomaria. Eu teria feito conjuntamente. Tentar fazer os dois ao mesmo Fazer tempo. os dois durante um tempo. Em vez de ter largado um e ter ido partido direto para o outro. Durante todo esse processo, na parte familiar, né, na sua família, não sei se você já tinha marido ou filho na época, mas outra parte familiar, teve uma ajuda? Você conseguiu ter uma ajuda da família? Ou eles te apoiaram, aconselharam, não te recomendaram seguir pelo caminho que você estava seguindo? Não, na verdade, minha mãe não era estudada, né? Não tinha uma faculdade, enfim, mas minha mãe era muito inteligente, muito culta.
Então, tinha um suporte familiar, né? Minha irmã mais velha, que assim, a gente tem quase 5 anos de diferença, já tinha se formado numa faculdade. Então, eu já tinha aí um suporte de alguém. E, pelo contrário, fui bem incentivada a fazer isso, a mudar de área, a ir para a educação. Era um concurso, eu volto a repetir. Hoje eu tenho outro olhar quanto a isso, mas a gente está falando aí de quase 20 anos atrás. Sim, é bem diferente do que hoje em dia. Bem diferente. Para você, qual foi a parte mais difícil de ingressar numa carreira, tanto letras quanto como orientadora educacional? Para você olha e fala, se fosse hoje em dia, eu não conseguiria passar por essa fase. Acho que para letras, acho que o problema é o vestibular, né? A parte de decidir o que você vai ser. E isso é muito engraçado, né? Porque, volto a repetir, são 20 e poucos anos. Eu acho que naquela época tinha muito um estigma de que você tinha que escolher o que você ia fazer para o resto da sua vida. Sim. E hoje, graças a Deus, isso não é mais assim. Então, um dos meus trabalhos aí, enquanto orientadora, é desmistificar isso muito, porque chega no 3º ano, vocês entram em pânico de que, o que eu vou fazer da minha vida, como se isso fosse definir o resto da sua vida. Então, eu tento muito conversar com os alunos de que isso é mais uma etapa da vida de vocês, não é a definição do resto da vida de vocês. Primeiro, porque a gente não decide nada, no fim das contas. A verdade é essa. E aí a gente vai, presta o vestibular. Então, assim, a parte mais difícil de entrar em letras foi a questão do vestibular. E é uma parte que eu odiaria passar de novo, era ter que passar por essa pressão toda que é o período do vestibular. Hoje ainda vocês têm mais opção com Enem, né, com Sisu, eu acho que ProUni, eu acho que vocês têm mais oportunidades. Eu acho que na minha época era um pouco mais restrito. Era um pouco não, acho que era muito mais restrito. Entendi. E enquanto orientadora, para te responder, na verdade, tudo que é novo, né? É difícil. Tudo que é novo é difícil. Então, eu estava saindo aí de um lugar que eu já tinha me estabelecido, né? Enquanto professora. Não cheguei a dar aula para vocês, mas pode perguntar aí, né? As pessoas, no geral, elas gostavam da minha aula, me respeitavam. Então, eu tinha aí já um patamar alcançado, bem tranquilo, que eu poderia continuar ali. E aí eu vim para o desafio, que era ir para um outro lado, né? Que é a parte da gestão, que é complicada, é muito complicada. Hoje, na verdade, são 2 perguntas, mas vou fazer a primeiro, uma e depois eu faço a outra. Porque assim, que eu tava falando na parte da família. Hoje, você, como orientadora, querendo ou não, você precisa ter uma comunicação com os pais de alunos, se precisar, e enfim, né? Na verdade, essa é uma das minhas atribuições. Então, você acha que é uma parte importante, né? Deve se imaginar que é uma parte importante. Mas é uma parte que funciona porque muitas vezes você vai lá, tenta conversar com os pais, pai de aluno, eu mesmo falo por mim. Já briguei muito com meus pais ao longo desses 3 anos de tech e tal. Mas assim, de outros alunos, de outras experiências, você acha que essa ajuda da família, ela é fácil de ser realizada? É fácil de você orientar os pais de um aluno? Então, na verdade, eu não oriento os pais do aluno. Ou na parte de Eu, conversar com eu eles? faço na verdade, é uma participação, é uma colaboração, né? Sempre que a gente chama o pai do aluno, seja qual o motivo for, sei lá, o aluno está chegando muito atrasado, o aluno está com muita falta, a gente sempre primeiro tenta entender o que está acontecendo, né? Por quê? Porque é um período muito conflituoso, você mesmo colocou, é um período muito conflituoso, vocês estão descobrindo muitas coisas. Normalmente, aqui no Parque da Juventude, o que a gente tem? A gente tem pessoas que vêm de todo canto de São Paulo, que normalmente estudavam numa escolinha pequena, numa escolinha de bairro, seja ela particular ou seja ela pública, indiferente, e que aí caem no mundo que é aqui. Que aí você estava acostumado com aquelas pessoas todas do seu mesmo padrão, então tem tudo muito junto, que é a questão do bairro e tal. E aí você cai num mundo que você fala assim, nossa, eu nem sabia que podia pintar o cabelo desse jeito. Nossa, o que é aquela outra? Que roupa é aquela? Então, isso causa aí já muita diferença. Então, a gente precisa trabalhar com tudo isso primeiro,
né? A gente faz uma reunião de pais logo do primeiro ano, logo no começo das aulas, que é exatamente para tentar explicar para os pais esse primeiro momento. E a parceria. Ninguém faz nada sozinho. Se eu não tiver a parceria, a ajuda da família, eu não consigo resolver muitas coisas, né? Então, assim, mesmo porque vocês estão com a gente um período. É um período que a gente sempre quer que seja só de 3 anos, que são só um período de tempo do seu dia. O resto do tempo, você é da sua família. Fato. E, assim, você enxerga uma diferença positiva nesses 20 anos de carreira na parte familiar, né? Porque você não estava envolvida com os alunos antes, que você falou que tem 3 anos De orientação. de orientação. Mas como experiência pessoal, você enxerga uma positividade na parte familiar envolvendo os alunos? Que sentido, Michael? Não Sim. entendi a pergunta. Porque hoje você tem muito contato direto com os pais. Aham. No passado, você como professor, ou até mesmo como aluna, enxerga que isso era bem diferente? Era tipo, cara, era muito difícil fazer no passado o que a gente faz hoje. Então é assim, ó. Na verdade, a gente tem uma transformação muito grande da família também, né? Então, e você vai encontrar de tudo. Então, acho que a gente não pode falar em relação a tempo. Sei lá, vamos pensar que antigamente as mães ficavam mais em casa. Então, acabava que o filho era a responsabilidade da mãe. Hoje, o filho não é mais responsabilidade da mãe. Hoje eu não mando um recadinho para a mamãe, para a mãe do fulano. Eu mando para a família, para os pais ou responsáveis da família. Porque a mãe também está fora. Então, isso causa uma coisa muito boa, né? Que a filha, por exemplo, olhar e falar, nossa, eu tenho perspectivas de vida, não preciso ser só dona de casa. Mas, ao mesmo tempo, a família precisa se readequar para todo mundo ser responsável por aquele filho. E, às vezes, é difícil essa readequação. E é isso que eu acho que a gente está passando, né? Essa readequação de que todo mundo é responsável pelo filho, não só a mãe. E não só em relação à escola, mas em relação à sociedade mesmo. Pensa comigo que hoje a mãe continua tendo seus 4, seus 6 meses de licença maternidade. O pai tem 7 dias. E ele precisa trabalhar. Esse já é o primeiro passo que tem que ser mudado. Não é nem na escola. Percebe? E já tem, por exemplo, a empresa do meu esposo, ela já tem outro olhar. Ele ficou em casa há 1 mês. Né? Ele fazia um curso que era muito interessante, online e tal, não sei o quê, mas fazia um curso falando sobre responsabilidade, sobre participação, sobre um monte de coisa, e aí ele ganhava aí mais tempo. Ele já tem uma política diferente, não são só os 7 dias, e aí ele ganhava, sei lá, mais 15 dias. Então foi muito interessante e para a gente fez muita diferença mesmo. Sim. E a questão de você começou a ser orientadora aqui. Mas como você conseguiu também ter uma comunicação com todo mundo, tanto da gestão quanto dos alunos? Porque, claro que um aluno, por exemplo, você era professora daqui, você conversava com ele sobre matérias ou outras coisas até. Você aumentou de cargo, a comunicação melhorou, eles ficavam com vergonha de conversar com você se tivesse algum problema? Foi difícil esse início? Então, na verdade, assim, o início, como eu estava em sala de aula 1 ano antes, eu tinha sido professora de muitos deles. Então, na verdade, foi um facilitador. Eles chegavam para mim já tendo uma certa intimidade, né? Então, eu não era o bicho-papão da sala, sabe? Fechada ali, que só dá bronca. Eu era uma pessoa que estava com eles ontem, e eles entendiam que aqui, de repente, eu teria melhor maneira de ajudá-los. Outras maneiras de ajudá-los, porque eu acho que é isso. O professor e o aluno, igual você falar sobre outras coisas, a gente acaba conversando sobre muitas outras coisas. A gente acaba encontrando muitas maneiras de chegar nesse aluno, né? Você tem pessoas que você super se identifica, que as pessoas super se identificam com você. E a gente tem que lembrar que a gente vinha de um contexto pandêmico. Em 2020, 2021, praticamente inteiro, foram aulas online, onde as pessoas estavam muito carentes, muito sozinhas.
E aí, em 2022, você encontrar uma pessoa que você encontrava na sua casa, porque era isso, a gente acabava entrando na casa de vocês, enquanto alunos, e os alunos entravam na minha casa também, né? Se você pensar no contexto pandêmico, eu estava dando aula aqui num computador, meu filho estava tendo aula no outro, sendo alfabetizado. E eu precisava meio que acompanhar aquilo, porque muita coisa ele precisava de mim. Como que você fazia? Entendi. Era muito doido, muito doido. Então, assim, no começo, eu ser professora ajudou muito. Ajudou muito, na verdade. Porque eles já vinham sem um medo, né, que você colocou aí. Eles vinham já sabendo já me conhecendo. Entendi. Enfim, como eu estava dizendo, hoje em dia você enxerga nos alunos uma facilidade em arrumar um trabalho. Alunos, vou filtrar aqui na escola, né? Porque você já teve suas outras experiências. Mas aqui na escola, você enxerga a facilidade dos alunos em encontrar trabalho, Karen? Eu acho que tem muita oferta, né? E eu acho que depende muito da boa vontade. Mas você acha que eles têm a sabedoria necessária? Tipo, a gente fez uma... Como é o nome? Não, não, entrevista não. Como é o nome daí? Não é análise. O formulário, isso. A gente fez um formulário que tinha lá uma pergunta. Você sabe se portar, ou saberia se importar numa entrevista de emprego? Se eu não me engano, deu 90% de sim, né? Alguma coisa assim. Você enxerga que realmente é esse 90% de sim? Eu enxergo. Sério? Eu acho que sim. Não sei se chega a 90%, mas vocês têm aula com muitos profissionais que sabem exatamente o que precisa, né? Qual seria mais ou menos uma dica para quem está ingressando agora, seja no ensino médio, seja no trabalho, tanto a questão como o dress code e também para arrumar um emprego? Qual seria a sua dica como orientadora educacional? Primeiro, saber o que você quer, né? Entender os seus horários, né? Pensa comigo, vocês aqui têm muitas matérias, né? A média são 13, 14 matérias. Então, isso já vai tomar um tempo. Se você não conseguir fazer um gerenciamento de tempo, você vai arrumar um emprego que você não vai conseguir ficar. Porque se você não arrumar sua rotina, consequentemente, suas notas vão cair. E aí é um problema. E isso a gente vê bastante. Sim. Né? A questão de começar o trabalho, não conseguir fazer um bom gerenciamento do tempo, e aí desaba. E aí acaba não se dando bem nenhum nem outro. Né? Hoje vocês têm estágios muito interessantes, que são tempos bem reduzidos, que olham vocês como estudantes, né? E facilitam em várias coisas. A gente tem aluno que em semana de provas, mesmo a gente não tendo uma semana de prova instituída, mas que a empresa pede para que a gente avise qual é essa semana, para que eles consigam sair mais cedo, inclusive, para estudar. Sim. Né? Então, eu acho que tem uma facilidade do mercado também, mas tem a boa vontade dos alunos também. Sim. E que falta muitas vezes. Sim. E do início da sua carreira, você acha que você tinha esse planejamento, essa organização? Porque a gente sabe que nem você falou, né? Foi há 20 anos atrás, então era muito diferente. Tanto a questão da organização e também do dress code. Era muito fechado na sua época, tanto que você já sofreu algum tipo de olhar, sabe, julgador? Acho que não, exatamente porque era mais fechado e aí acabava se usando muito mais roupas, muito mais dress code parecidos com os masculinos. Então, taierzinho, sempre camisa. Então, isso acaba facilitando para um lado, né? Entendi. Falando um pouco agora do negócio que você falou da organização dos alunos. Por mais que eles queiram ser organizados, a gente sabe que não é fácil, né? Isso é algo que você conversa bastante? Ou Essa é uma... Se você fosse melhor, fazendo uma pergunta melhor, se você pudesse listar, sei lá, umas 3 temas que mais é abordado a você, diretamente com os alunos, você conseguiria? Fácil. Primeiro tema é o choro, porque eu tenho ansiedade. Né? Na verdade, e por que vem a ansiedade, muitas vezes? Porque você não conseguiu arrumar sua rotina. Esse é um dos pontos. Claro, tem outros tantos motivos, mas, por exemplo, agora no final do bimestre, isso exacerba demais, né?
essa questão do vir aqui, de passar mal, não sei o que eu estou fazendo, eu tinha uma prova de matemática, eu não estudei. Por quê? Exatamente por essa falta de planejamento, né? E aí é uma conversa que eu tenho, muitas vezes eu monto planos com os alunos sobre rotina, exatamente para auxiliar, né? Então, o primeiro ponto seria essa questão da ansiedade por falta dessa rotina, e aí a utilização da rotina. Então, o primeiro assunto é a ansiedade, o segundo é a rotina, e o terceiro ponto é a questão de tá acabando, tá acabando, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e aí é muita preocupação com o vestibular, o que eu vou fazer quando eu vou sair daqui, ou eu acabei de chegar e ainda estou meio perdido. Acho que são esses últimos dois se equilibram aí. O segundo ano é um limbo ainda. Tem uma para você, deve ter, eu imagino, mas você enxerga uma diferença de mentalidade? Do primeiro ao terceiro? Sim, mas é uma diferença assim que não é exuberante a palavra. É perceptível. É uma diferença perceptível entre a mentalidade do primeiro, segundo e terceiro? Total. Mas pra pior ou pra menor? Pra melhor, porque vocês estão amadurecendo, né? Na grande maioria das vezes é pra melhor. Porque vocês chegam aqui, aí a gente volta lá, saindo disso aqui, né? E vocês vão ganhando experiência, gabarito, vocês saem de uma bolinha, vocês já enxergam um mundo maior, né? Então, por exemplo, a gente sempre avisa no começo para tomar muito cuidado com os entornos. Por quê? Porque normalmente os primeiros anos são muito mais assaltados do que os terceiros. Por quê? Porque já se reconhece no lugar, já entendeu o processo. Não que não vá ser, mas é muito mais comum quando você entra do que quando você está saindo. Falando do nosso tema agora, você também enxerga essa diferença dos alunos do primeiro, subindo, né, a hierarquia para o terceiro ano? Você enxerga essa diferença de código de investimento? E aí eu já acho que é o contrário. Porque o primeiro ano ele chega mais tímido, o primeiro ano ele chega mais contido, ele vem das bolinhas, que normalmente são mais controladas, né? E vem mais tranquilo. Normalmente, a gente até nesse começo de ano, a gente mudou as camisetas para ver se de uniforme, para ver se tinha uma aceitação maior, né? Em relação aos alunos usarem. Você pode ver que, não sei se vocês repararam, mas DS Jogos, sim, eles têm tiveram uma aceitação maior, eles aderiram mais às camisetas dos cursos dele, por exemplo. Não sei se é porque é preta, não sei se é porque eu tenho, né, jogos, DS, enfim. Então eles vêm, e aí o terceiro começa a decair, começa a ficar mais folgado, eu acho que essa é a palavra. Você acha que isso não seria preocupante? Porque, assim, já que o terceiro ano ele já está um pé para ir para o mercado de trabalho, você acha que a escola deveria fazer alguma palestra, conversar sobre, para inserir mesmo, falar, olha, esse não é que não seria, mas não seria tão adequado estar no mercado de trabalho. Por exemplo, se eu decidir trabalhar num banco, o banco não iria achar tão viável aparecer por exemplo, de um vestido curto, de uma regatinha mais, assim, viável, sabe? Então, você acha que a escola deveria fazer alguma coisa? Na verdade, a escola faz. Sim. Né? Os próprios professores fazem. Sim. Eu, enquanto orientadora, faço. Pra você ter uma noção, a gente, no terceiro ano, tem vários alunos que trabalham. Sim. A gente tem aluno que vem para a escola de shorts curtos e traz a calça na bolsa para ir para o trabalho, porque sabe que aquele shorts não é adequado para ir para o trabalho. E a minha conversa nesse sentido é sempre essa: por que aqui você acha que você tem o direito de? Aí, se a gente endurece e fala você não vai entrar, aí existe uma comoção, aí eu quero meus direitos, aí, né? É que, assim, a EdTech, na minha concepção, ela já é um mercado de trabalho. Já deveria, exatamente. Porque eles, igual a gente faz curso de ADM, eles já nos inserem no mercado de trabalho, igual a gente faz muitos seminários em grupos, então a gente aprende a viver em coletivo com diversas pessoas de pensamentos diferentes. Então, mas eu acho que a questão das pessoas ficarem meio, a escola, porque sempre foi meio, eles não determinam que tem que ter um uniforme, mas a empresa determina e eu posso ser demitido. Só que na escola você pode não entrar. Então essa é a questão, né, Riz? Essa coisa dos direitos. São direitos e deveres. Hoje em dia as pessoas, e eu acho que principalmente os adolescentes, eles não conseguem entender os deveres.
eles ficam muito mais com os direitos. Então, se eu barrar um aluno, por exemplo, aqui na porta, sei lá, uma aluna, digamos, que eu acho que o shorts dela é muito curto, ou que ela tá com um top só, porque já aconteceu, né? O que você acha que vai acontecer? As pessoas vão aceitar? Não. Não, e esse é o ponto. Então, tem coisas que a gente, muitas vezes, escolhe as batalhas. A gente tenta conscientizar. Eu acho que no sentido do dress code, no sentido da roupa que seria o ideal, a gente tenta conscientizar desde o começo. Mas a gente não faz essa obrigatoriedade, porque eu acho que isso é uma briga desnecessária. Você acha, então, se fosse sugerir uma proposta para isso, né? Para evitar esse tipo de confusão, já no começo das aulas, fazer uma palestra informativa sobre noção de vestimenta, não para falar exatamente do código de vestimenta, mas mais por causa da noção que você falou, né? Porque às vezes você tem ali o código de vestimenta flexível, mas a pessoa também precisa ter noção. Então você acha que para evitar todo esse desgaste, esse problema, uma solução, sei lá, que eu penso, no começo das aulas, fazer uma palestra informativa de noção, você acha que seria já uma solução viável ou teria que ter outra proposta? Na verdade, a gente tenta, né? Todo começo de ano tem lá a acolhida dos bichos, né? Que vocês falam. Então, a gente acolhe e tal. E entra para falar entra para falar o professor Jefferson, entra para falar os coordenadores, entra para, muitas vezes, a diretora também. Exatamente para explicar pontos básicos. Desde a entrada, desde do entorno, da preocupação com o entorno que eles devem ter, e isso também é falado. E a questão também dos gestores, professores, coordenadores. Já aconteceu alguma situação que algum deles se sentiu desconfortável em questão de roupa, ou questão até mesmo de regras que a escola determinou? Que eu me lembre, não. Assim, dos professores, né, deles se sentirem, não. Muitas vezes os professores ficam desconfortáveis com as roupas que as meninas estão usando. E hoje em dia, principalmente com essa coisa de tudo é assédio, tudo é, né, levado para esse lado, muitas vezes eles ficam desconcertados. Eles falam assim, tem hora que eu não posso olhar, porque parece que, né, e chama muito mais atenção. Sim. Mas vocês, daqui da gestão, vocês têm um código de vestimenta, a ETEC define para vocês, ou vocês podem usar mais roupas flexíveis? Sim, na verdade, não existe, né, uma fala de você deve usar camisa, você deve usar só, não pode vir de bermuda, mas aí, de novo, a gente fala em ser coerente, né? Sim. Tem noção. Sim. Entendi. E assim... Nunca falaram para mim, você não pode vir de saia, né? Ou nunca falaram para mim, você não pode vir de saia curta, você não pode vir de decote. Nunca falaram. Mas eu já não me sentiria bem de vir trabalhar assim, principalmente porque eu trabalho com adolescentes, principalmente porque eu trabalho com público. Você acha que isso pode ir se degradando com o tempo? Vamos colocar em uma perspectiva de 5 anos, não sei como todo mundo vai estar em 5 anos. Mas assim, acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Mas você acha que isso acabaria se degradando? Eu acho que tudo é cíclico, Michael. Tudo é cíclico. Então, vai acontecer de chegar num ponto que não vai ter jeito, vai ter que voltar a exigir, sei lá, um uniforme porque degringolou. Então, eu acho que tudo é cíclico. Então, acaba que no final das contas vai voltar a ser um pouco mais rígido e aí começa de novo. Mas Porque quando se perde muito a mão, sabe? Quando as pessoas perdem muito a mão, em algum determinado momento você tem que puxar e falar, opa, vem cá. Mas você acha importante ter um código de vestimenta mais fechado ou mais flexível? Por exemplo, você acha que a ETEC, se tivesse um código mais restrito, você acha que as pessoas iriam se adequar mais? Eu acho que é mais fácil. Sim. Eu, por exemplo, adorava meu uniforme da escola. Sim. Você não tem que se preocupar com que roupa que eu vou pôr, se vai... Não, eu catava minha calcinha de tactel, sei lá qual que era, colocava minha camiseta, que era cinza, era um uniforme muito bonito, que era preta e cinza. Sim. A calça preta ali, bonita, colocava minha camiseta, pegava meu blusão, minha filha e fui, né? Hoje existe uma preocupação, as meninas chegam aqui com cabelo de babyliss, e eu me pergunto, senhor, é muito cedo para isso.
né? Então, acho que estão adiantando umas coisas que não precisava, né? Ai, se eu não tiver maquiada... Gente, vocês têm 15, vocês têm uma pelanite, vocês não precisam disso, Sim. sabe assim? Será que também não é a questão do padrão também que a sociedade impõe? Sim, isso aí é rede social, é loucura, né? E aí a gente pode estender isso para um monte de coisa. Mas então, abordando sobre isso, esse padrão exigido, você acha que ele gera um... Como é o nome da palavra? Bom, esqueci do que eu falei. Não, eu lembrei. Tava falando da insegurança, né? Porque eu, Maicon, conheço gente que tem insegurança com o corpo mesmo. E, assim, é uma coisa que pra mim, eu penso da seguinte maneira. Se é uma insegurança sua, você tem que correr atrás de resolver e não de disfarçar. É difícil, Michael, não é simples assim. São anos e anos da pessoa escutando que aquele padrão é o certo, que aquele jeito é o certo, que, ai, meu nariz é torto. É difícil, não é simples assim. As pessoas, para se aceitarem, são anos e anos de terapia. Não é assim, vai lá e resolve você. Não é. Infelizmente não é. Seria muito mais fácil se fosse. Mas para a pessoa se libertar, para a pessoa se gostar do jeito que é, para a pessoa entender, sei lá, que o peito dela é maior que o padrão e tá tudo certo, ou que, ela nunca vai ser alta igual a fulana. É isso. Eu não posso ser baixinha. Aceitei. Não, sim, mas só rapidinho. Porque isso, querendo ou não, gera um outro código, que seria um código corporal, né? Esse padrão de tem que ser assim. É o maior, eu acho. Na verdade, não é um código, né? É uma opressão. Entendi. Talvez seja algo que seja resolvido com o tempo. Mas isso, querendo ou não, anda lado a lado ali com o código de vestimenta. Porque às vezes você pega lá uma pessoa que tá com uma vestimenta que você gosta, que você acha da hora ali, né? Uma vestimenta legal padrão, mas em você não enxerga que fica bonito, por conta do padrão corporal. Tem uma menina na internet, não vou lembrar o nome dela, mas ela fala assim, esse look é bonito, ou esse look é estiloso, ou só é estiloso porque ela é magra. E aí ela faz no plus size dela para algumas coisas, né? Eu acho bem interessante. É um outro olhar para a coisa. Eu acho que também, né, nem só a questão do trabalho, eu acho que é também a questão das lojas, da sociedade em si, que sempre determinaram um padrão. Tipo, tem lojas que só param, tipo, 44, 46, não vão além, e tem lojas que vão além. Mas eu acho que isso é desde tempos. E tem loja que se você entrar e pedir um 46, você não tem, já te olham diferente. Diferente, você já nem entra, eu acho, né? Sim. Apesar de muitas vezes ter o desejo, você já não se sente confortável para. Se eu não me engano, em Londres, acho que é Londres ou nos Estados Unidos, tem uma loja que eles só aceitam, tipo, PPP. Se você for maior, você não passa. E tem uma porta que, se você, tipo... Que absurdo. Tem muito absurdo, né? Tem muito disso. Então, eu não acredito que só seja um código, e sim mais da sociedade. Mas agora, deixa eu fazer uma pergunta bem que todo mundo faz, né? Como você se imagina daqui 10 anos e você mudaria a Karen de 10 anos atrás? Qual seria a percepção dela hoje em dia? Ixi, a Karen de 10 anos atrás? Onde eu tava 10 anos atrás? Deixa eu pensar. A gente tá em 2014. Tava numa balada, Karen? Não, 2014 tava grávida do meu primeiro filho. Não, se a gente estivesse falando de mais tempo, eu acho que eu teria feito coisas diferentes, usado melhor meu tempo, né? Acho que depois, por exemplo, que você vira mãe, você vê quanto tempo é importante na sua vida, né? Então, não, de 10 anos atrás não mudaria não, estava muito bem resolvida já, né? E daqui a 10 anos, por favor, quero estar aposentando. Aposentando. Quero estar mais tranquila. Sabe? Porque, assim, é muita coisa. A educação, ela te suga de muitas maneiras, né? O mental, acho que a saúde mental principalmente. Eu ia te fazer essa pergunta. Já aconteceu algum caso na escola, mais ou menos grave, que a pessoa veio te pedir uma ajuda, assim, extrema, e você ir para sua casa, ficar pensando dias e dias, conversar com seu marido, com seus filhos, olha... não tô bem, porque aconteceu isso, isso, isso. Já te levou a isso? No começo acontecia muito. Sim. De levar, né? De começar a absorver demais o que acontece aqui.
E aí, porque graças a Deus eu faço terapia, né? Sim. Sim, já levei muita gente daqui para terapia, muita gente daqui Sim. para terapia. Muitos casos, muita coisa. E aí a terapia me ajudou a entender e separar isso. Então hoje já não carrego mais. Sim. Assim, não sempre, Sim. mas a grande maioria das vezes não carrego mais. Sim. Você acha que teve um motivo, além da proposta de você se tornar orientadora educacional, teve um motivo que fez você falar, esse é o meu lugar, eu acho que esse é o meu objetivo, sabe? Então, o que eu achei muito legal de virar orientadora educacional é porque você acaba tendo contato com a escola inteira, né? E quando você é professora, você acaba ficando limitada a algumas salas. Sim. E eu acho que isso é o mais bacana. E aí você acaba se aprofundando em algumas coisas que, como professora, você não tem como por N outras questões, né? Sim. Entendi. Bom, Karen, se tem alguma pergunta, algo que você queira falar, do que a gente não tenha falado até agora? Eu achei bem interessante. Assim, só pra deixar claro, a gente vai... Não sei se você acompanhou, mas a gente tá sempre postando os episódios no YouTube, a gente sempre posta também no Instagram, tá? Então, do que a gente falou hoje aqui, de uma forma bem resumida, foi mais para entender o lado institucional, mas também um lado mais pessoal de quem tá no institucional, para poder compartilhar, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Vocês também precisam se preocupar com o dress code. E tal. Tem alguma... Bom, enfim, acho que isso serve. Mas quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito, né, a sua participação, foi um prazer te receber no nosso podcast. E também entender um pouco mais esse lado institucional, também esse lado pessoal de como começou a sua carreira. Desejo todo sucesso, sim. Obrigada. Muito obrigada. E esse foi o nosso 4º episódio. Aguardem que vai vir outros. E é isso. Muito obrigada. Eu sou muito chique. Tchau. Obrigado.